Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique do Mi Casa Sua Casa e você está prestes a assistir um trecho da aula que eu acabei de gravar, tá fresquinha, onde eu mostro os 4 principais tipos de reservas mais comuns para hospedagem, seja aluguel de temporada, pousada ou o tipo de acomodação que for. Se você quiser conferir esse conteúdo na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve e aperta no sininho para receber futuros conteúdos que eu coloco toda semana aqui no canal, tá? Bom proveito! Reserva longa 28D+. Por que 28D+? Porque as plataformas como Airbnb, as plataformas como Booking, chamam de reservas longas, reservas a partir de 28 dias. E olha que interessante, e aqui é importante eu mencionar isso. Depois dessa crise, dessa maior crise que a gente viveu, né, e por conta da pandemia, o que acontece? Esse tipo de reserva ficou mais comum. O Airbnb fez um levantamento que aumentou em 25% a quantidade de reservas com 28 diárias ou mais. Olha que interessante, olha que oportunidade muitas acomodações, muitas hospedagens têm. Só que para você atrair, para você se tornar atrativo para esse tipo de reserva, você tem que trabalhar alguns pontos, tem que ter alguns tipos de preocupações que não eram tão iminentes assim com reservas mais curtas. Afinal de contas, 28 diárias ou mais deixa de ser uma hospedagem, uma coisa ali, né, curto prazo quase, e fica uma coisa mais, uma relação até de moradia, tá? Se aproxima um pouco mais disso. Óbvio que eu estou exagerando aqui, mas é para você conseguir entender aonde eu quero chegar. E eu estou te falando isso porque, olha só, essas reservas longas, depois da pandemia, surgiu um novo tipo de público, que é um público que fica hospedado, procura alguma acomodação, uma estadia, para tanto que misturar lazer com trabalho. Afinal de contas, a pandemia acelerou esse processo de trabalho remoto. As empresas foram obrigadas a conseguir adaptar seus modelos de negócio para conseguir trabalho à distância, porque não podia encontrar, não podia sair de casa. Então muitas pessoas, muitas empresas viram que sim, é possível trabalhar remoto sem afetar a produtividade do trabalho, do trabalhador, pelo contrário, inclusive sendo mais produtivos. Então surgiu um novo público que chama, vou botar entre parênteses, entre aspas, desculpa, pleasure. Pleasure é a junção de duas palavras em inglês, business mais pleasure, trabalho mais lazer, né? E aí, esse novo tipo de público aumentou a demanda por reservas mais longas. Olha que interessante. E aí, reservas mais longas, você tem que ter atenção ao quê? Às amenidades. Por quê? Porque é o que eu falei para você. Quando a pessoa fica 28 diárias ou mais, as necessidades dela são diferentes do que se ela ficaria 5 diárias, talvez 3 diárias, 10 diárias. Por quê? Provavelmente essa pessoa vai querer cozinhar, provavelmente o estacionamento é importante, um Wi-Fi mais rápido, um Wi-Fi de qualidade maior, ar-condicionado, máquina de lavar roupa. Então, você começa a entender que as amenidades para uma reserva mais longas são diferentes de uma reserva ali, né? Às vezes para dormir, para curtir a cidade, para fazer um turismo. Aqui não. Então você tem a oportunidade aqui de trabalhar a sua acomodação, sua hospedagem, para se tornar mais atrativo para esse novo público que surgiu da pandemia mesmo. Foi um dos impactos da pandemia, foi esse público que chama pleasure, tá certo? E é importante ter atenção às amenidades, porque esse público que fica mais tempo tem necessidades diferentes. O que mais a gente tem aqui, ó? Olha só. Quando a pessoa fica muito tempo, é importante você saber como que vai ser a questão da cobrança dos custos fixos. Vou até escrever aqui, porque senão não vai dar espaço. Custos fixos. Por que isso, Henrique? Porque olha só, se a pessoa vai ficar 28 dias ou mais, imagina a pessoa vai ficar 2 meses. Você tem o direito de definir, vai pagar a conta de luz, não vai pagar, como que vai ser feito isso, ou vai embutir na diária, não vai embutir na diária, vai cobrar um valor fixo, não vai. É importante você definir isso, tá? Isso não é uma obrigação, mas se a sua acomodação for atrativa, você tem que pensar nessas coisas para quê? Para depois a conta de luz não te pegar de surpresa. E você pensar, pô, só a conta de luz já não valeu a pena esse tipo de reserva, porque é longa. Então, esse tipo de reserva, por mais que a taxa de ocupação seja praticamente 100%, né, que ocupa quase o mês inteiro, você tem que ter algumas preocupações que eu acho que você não teria se a reserva fosse mais curta, tá bom? O que mais? Aqui também, olha só, depende da acomodação. Por exemplo, pegando carona nessa casa de Angra que eu administro, a casa de Angra não tem um apelo para uma pessoa ficar 30 dias. Né? É uma casa normalmente que as pessoas passam férias, um momento com a família, uma coisa pontual. É muito improvável que eu consiga uma reserva para tanto tempo, até pelo valor mesmo que ficaria. Mas enfim, não é só o valor, são as características. Né? Então, tem casos de acomodações que essa reserva longa é muito improvável que aconteça. Eu tenho, das 10 acomodações que eu me caso administro, uma se encaixa nisso daqui. As outras até podem, tem um perfil de uma reserva, dessa reserva.
Só que é improvável que isso aconteça. Por quê? Porque quando tem uma reserva mais longa, você precisa que o calendário esteja todo vazio, né? Porque senão não vai conseguir reservar. E é muito improvável que das acomodações que eu administro tenha um período tão longo sem nenhuma reserva ali no meio. Então eu acredito a isso, as acomodações que eu administro não terem tantos esse tipo de reserva. Às vezes acontece, mas já é improvável, muito incomum, tá? Mas pode acontecer, beleza? O que mais? Você também tem que ter um pouco de atenção de configuração nas OTAs. O que é configuração nas OTAs? Se você não está familiarizado, OTA é uma abreviação em inglês para Online Travel Agencies, que nada mais, nada menos são as plataformas como Airbnb, Booking, Decolar, TripAdvisor, o Dash.com e por aí vai, tá bom? E aí, por que você tem que ter uma atenção nessa configuração? Porque a maioria dessas plataformas, ela pergunta, você quer aceitar estadias longas? Você tem que apertar que sim. Às vezes você tem que configurar ali, porque a partir de 28 dias que elas consideram uma reserva longa, e aí provavelmente você tem que dar pelo menos um descontinho mínimo lá para deixar mais atrativo. Enfim, você tem que ter uma atenção porque em algumas plataformas, Booking e Airbnb, por exemplo, não é automático. Você tem que configurar para a plataforma entender que você quer aceitar esse tipo de estadia, tá? Esse tipo de reserva. E essa é a última das 4 tipos de reservas que eu trouxe aqui para você. Para quê? Para você entender os dois lados da moeda, o que faz sentido, o que não faz e como você consegue trabalhar sua acomodação, sua hospedagem para deixar mais atrativo. Esbarra muito na questão do que? Da precificação, também o quanto de visibilidade seu anúncio tem. Isso leva um pouquinho de tempo, você tem que ter avaliação, você já tem que ter tido bastante reserva, hóspede te avaliando bem. Para quê? Para a plataforma entender que você faz um bom trabalho e se ela entende isso, ela te posiciona cada vez melhor e aí uma coisa vai levando a outra, tá? Mas, via de regra, por exemplo, eu quando trabalho, buscando reservas desse tipo aqui, porque são as que mais trazem retorno para minha acomodação.